aconteceu, mas Jesus usava histórias, ele contava uma história, e dessa história ele sempre tirava um ensinamento, porque assim era mais fácil das pessoas entenderem, tá? Então, Jesus contou uma história. O Vitor, por favor, leia do 11, 12 e 13, tá? Lucas 15. E Jesus disse, Não, filhinho, você tem que ler no microfone, porque tem gente que está sem Bíblia, tá? E Jesus disse, ainda um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai, Pai, quero que o Senhor me dê agora minha parte da herança. Me dá agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu, partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdício, tudo o que tinha. 12, 15 e 16, tá? O rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome. Naquele país, ele começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para a sua fazenda. E fim de tratar os porcos ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada.そこで彼は本心に立ち返っていった。父のところには食物の有り余っている雇い人が大勢いるのに、私はここで飢えて死のうとしている。立って父のところへ帰ってこう言おう。父よ、私は天に対してもあなたに向かっても罪を犯しました。もうあなたの息子と呼ばれる資格はありません。どうぞ雇い人の一人同様にしてください。そこで立って父のところへ出かけた。まだ遠く離れていたのに、父は彼を認め哀れに思って走り寄り、その道を首を抱いて接吻した。
息子は父に言った。父よ、私は天に対してもあなたにも向かっても罪を犯しました。もうあなたにもあなたの息子に言うと呼ばれる資格はありません。しかし父はしもべたちに言いつけた。さあ早く最初の着物を出してきて、この子に着させ指輪を手にはめ、着物を足に履かせなさい。ゆきみ。また肥えた子牛を引いてきて放りなさい。食べて楽しもうではないか。この息子が死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから。それから祝宴が始まった。ところが兄は畑にいたが、帰ってきて家に近づくと音楽や踊りの音が聞こえたので、一人のしもべを読んで、一体これは何事なのかと尋ねた。しもべは答えた。あなたのご兄弟がお帰りになりました。無事に迎えたというので、父上が肥えた子牛をほふらせなかったのです。なさったのです。兄は怒って家に入ろうとしなかったので、父は出てきてなだめると、Mas ele respondeu: Faz tantos anos que trabalho como um escravo para o Senhor e nunca desobedeci a uma ordem. Mesmo assim, o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos. Porém, esse seu filho desperdiçou tudo o que era do Senhor, gastado dinheiro com prostitutas, e agora ele volta e o Senhor manda matar o bezerro gordo. Então o pai respondeu: Meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que é meu é seu. Mas era precioso fazer esta festa para mostrar a nossa alegria, pois este seu irmão estava morto e viveu de novo. Estava perdido
nossas crianças. Elas estão aqui representando todas as crianças da igreja. Igreja, estende a mão sobre essas crianças e vamos dizer assim: nós os abençoamos. Nós os abençoamos. Que vocês sejam luz, sal, em todos os lugares que forem. E que a bênção do Senhor esteja sobre vocês, de tal forma que vocês venham sobressair as crianças da sua idade. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, crianças. Vamos aplaudir o Senhor. Bem, a palavra é maravilhosa. A historinha que Jesus nos conta está falando de um menino, um pai que tinha 2 filhos e de repente o mais novo chega no pai com uma decisão. Toda vez que nós vamos tomar uma decisão, geralmente a gente pensa e acaba tomando a decisão. E ele chega no pai assim: bom, é o seguinte, pai, eu quero a parte da minha herança, porque não dá para continuar mais vivendo aqui. A minha vida está passando, tipo, plantação, não dá, né? Eu sou novo, né? E eu quero sair pelo mundo afora. Deve ter muita coisa boa aí para mim viver, e de repente eu estou aqui num lugar onde eu só posso ver sementes, ficar preocupado com o tempo, quando que tem que plantar, quando que tem que colher, não existe uma novidade, não existe nada de diferente, né? E ali, naquele momento, ele estava tomando uma decisão que quando o pai olha para ele, o pai não fala para ele assim: não, filho, não é bom que você faça isso. Você é muito novo, você tomar essa decisão, talvez você não sabe o que está acontecendo no mundo afora. O pai não diz nada. A Bíblia diz que o pai simplesmente separa a herança. Mas o separar a herança já era uma coisa ruim. Já era uma coisa que estaria acontecendo fora de hora. Porque a herança, ela era separada quando o pai estava prestes a morrer. Aquele pedido que o menino faz para o pai, fere o pai, na verdade. Porque ele estava pensando assim: o pai não morre logo, né? Sabe, tipo, a rainha. E o outro lá esperando ela morrer para ser rei. E a rainha nada de morrer. Tipo, tá atrapalhando. Tem muita coisa para mim fazer, né? E não consegue perceber qual o risco, quais as perdas ele pode estar sujeito. A Bíblia diz assim que tudo tem um tempo determinado. E para todas as coisas tem um tempo determinado para acontecer, o propósito delas aqui debaixo do sol, né? Tudo que é feito fora do tempo, ele não dá certo. Você põe um bolo para fazer, se você está com pressa, você tira o bolo antes, o que acontece? Não dá certo. Tudo que é fora do tempo, tudo que a gente faz apressado, tudo que a gente faz porque não conseguiu pensar direito, toda a decisão que nós tomamos, geralmente quando tomamos decisões precipitadas, a gente vai ter que colher a consequência dessa decisão. A Bíblia diz que até a palavra, ela pode ser muito boa, mas se ela for dita no tempo errado, ela já não tem mais fruto. A Bíblia diz isso aqui, Provérbios 15, 23. A palavra certa, dita a seu tempo, quão boa é. Significa que se você usar a palavra certa, mas dizer no tempo errado, ela não vai ter fruto. Então, quando ele diz que todas as coisas têm um propósito, mas o propósito vai acontecer quando nós realizarmos essa coisa dentro do tempo,
Ele está falando sério, ele está falando de todas as coisas. É aquela criança que é nova ainda, e ele fica pensando, quando não vejo a hora de ter 15 anos, porque quando eu tiver 15 anos, eu vou ser mais respeitado, porque eu vou ser um adolescente. Aí quando ele está com 15 anos, ele fica pensando, nossa, quando eu fizer 18, eu já posso tirar minha carta. E aí ele fica tão ansioso por causa do tempo que ele não viveu a adolescência, não viveu a infância, não é assim? Qual que é o ideal? O ideal é nós vivermos todas as coisas dentro do tempo. Criança é criança. Criança vive coisas de criança. Menininha brinca de bonequinha. Não é assim? Agora o sistema mundano está roubando tudo isso. Está fazendo com que as coisas andem muito depressa. E com isso nós estamos todos sendo roubados por causa da mídia. Ela rouba a inocência das nossas crianças. A criança já não tem mais o direito de ser criança até 11, 12 anos. Essas crianças de antigamente era assim, né? 11 anos brincava de boneca. Hoje, com 11 anos, a menina já tem aquela cabeça que sabe coisa que a gente nem tem ideia. Principalmente a gente que fica aqui no Japão, a gente fica atrasado, né? Com relação ao que está acontecendo no Brasil, né? Então, a Bíblia diz que todas as coisas que são feitas no seu tempo, ela vai cumprir o seu propósito. Todas as vezes que realizamos coisas que não é cumprido o nosso propósito, a gente também fica frustrado. Esse menino, ele começou a idealizar. Não, será que ele tem uma vida fora daqui? Fazendinha, bichinho, plantação, pai velhinho, esse irmão mais velho, que não é lá aquelas coisas. Será que não tem uma vida? Sonhar é errado? Sonhar não é errado, sonhar é bom, né? Mas a gente tem que ter tudo um critério. Porque nós vivemos uma vida onde nós precisamos de uma orientação divina, de uma orientação de Deus para tomar todas as nossas decisões, né? Então, até para você sonhar, você vai sonhar baseado naquilo que você se alimenta, aquilo que você vive, dentro daquela realidade que você vive. Até os nossos sonhos, eles têm que ser direcionados, para que os nossos sonhos sejam cumpridos, sejam realizados, sejam abençoados. Amém? Uma vez que ele está tão determinado e ele chega no pai, o pai não fala nada. O pai simplesmente divide. Nós também somos assim. Quando nós pensamos, e no coração a gente toma uma decisão, fica difícil tirar, não é? Às vezes a gente, por exemplo, no casal, não, o homem decidiu que vai fazer daquele jeito, nossa, e agora? Já decidiu. A mulher fica desesperada. Como assim? Não adianta falar, não vai adiantar falar, mas adianta orar, né? Quando você vê um filho, ele está indo para o caminho errado, ele decidiu ir para o caminho errado. O que você vai fazer? Você vai falar, não, já não entra, não penetra mais. Por quê? Porque ele decidiu. É uma decisão, né? A decisão é baseada naquilo que a gente vem vivendo, naquilo que a gente escolhe, daquilo que a gente se escolhe se alimentar. Tudo acontece dentro da nossa mente. Eu estava estudando assim sobre o cérebro, e o cérebro, ele é uma máquina considerada a máquina mais complexa do universo. Nunca será possível estudar o cérebro inteiro. Ele cabe aqui dentro da nossa cabeça, né? Você já imaginou? Ele diz assim, os cientistas estudando, eles disseram, no mínimo 15 computadores tem dentro da cabeça de cada um. Não é um computador máquina, mas é aquela potência de guardar informação. Imagine, você vê um computador, você consegue descobrir tudo, a gente não consegue descobrir tudo nem do celular, não é? Você quer um celular que faz várias coisas, mas você nem sabe tudo que o celular faz, não é? Não tem coisa que a gente nem nunca acionou, não sabe, nem vai usar tudo aquilo. Imagine um computador. O computador já é mais cheio de coisa. Internet. Imagine 15 computadores dentro da sua cabeça. Esse é o nosso cérebro, capaz de fazer coisas extraordinárias. Entendeu? Ele só tem um probleminha. Ele depende de nós. Ele depende da nossa decisão.
ele depende de nós estarmos ou não no palco. Sabe o que acontece quando nós saímos do palco? Porque assim, tem a vontade, aquilo que nos impulsiona para a vontade no lado bom e aquilo no lado ruim. Você está no palco, você escolhe. Se você está sóbrio, você vai conseguir tomar a decisão certa. Não é legal pensar isso. Não é certo. O certo é eu tomar essa decisão. Essa decisão aqui vai me trazer mais paz. Aí então está tudo bem. Você está sóbrio, você está tomando decisões que vai te levar para o lado bom. Mas quando a gente não está bem, quando a gente está passando dificuldades, problemas, tudo, o que acontece? Você fala assim, você vai deixar. Aí uns dizem, mas o homem, ele gosta de ficar na caixinha do nada. Né? Caixinha do nada não é tão bom assim, gente. Né? Quando a mulher decide ficar na caixinha do nada, sabe o que acontece? O cérebro, ele entra no piloto automático. Lógico, não tem ninguém ali. Então ele vai começar a tomar as decisões. Porque o cérebro, ele trabalha para proteger o corpo. Só que ele não enxerga. Como é que você pode ter proteção de algo que seja extraordinário, que seja forte, que seja demais, mas que não enxerga? Sabia que o cérebro não enxerga? Ele não enxerga. Você tem que falar para ele. Sabe o que ele fica sabendo do que está acontecendo? A partir do momento que você profere. Quando você diz, nossa, está acontecendo desgraça, o cérebro, nossa, está acontecendo. Ele mantém tudo um mecanismo de proteção para nós. Entendeu? Esse é o trabalhar do nosso cérebro. Agora, como ele é alimentado? O que acontece? O que leva essa criança, esse menino a tomar essa decisão? O pai não sabe a fundo. O pai deixa. O pai permite que ele viva, então, a experiência dele. Às vezes é assim, você não tem que falar, você já não viu assim? Eu já falei, agora tem que deixar ele viver a experiência dele. Só que a mente, ela funciona através das influências do lugar que você está, daquilo que você assiste, das rodas que você frequenta, daquele lugar que você escolhe ouvir. Então, se você está num lugar onde as pessoas começam a dizer, você ficou sabendo? Diz que vai ter uma crise horrível. Nossa, todo mundo vai perder o emprego. Vai ser uma coisa horrível. Aí você já começa a se preparar sem perceber para uma coisa horrível. Entendeu? Você ficou sabendo? Não, é bom, gente. É bom a gente ter notícia. Entendeu? Não estou falando que a gente tem que ficar alienado no mundo, não é isso. Você pode assistir jornal. Você pode assistir. Mas você tem uma referência de fé. Você tem aqui uma palavra que diz todos os dias para nós, não temas. Não temas. Por que a palavra diz não temas uma vez para cada dia do ano? Sabia? Tem 365 vezes na Bíblia. Não temas. Sabe por quê? Porque o temor, o medo é um espírito. A Bíblia diz assim que Deus falou, eu não vos dei espírito de temor, mas de ousadia. Então é um espírito. Então é um espírito maligno. O medo é um espírito que ele nos paralisa. Já pensou? Às vezes a pessoa não vence na vida. Faz uma coisa e não dá certo. Faz um curso e não vai até o fim. Porque acontece a adversidade, acontece o problema, ela fica paralisada. Por quê? Por causa do medo. O medo nos paralisa. Mas a palavra diz para nós todos os dias, não fica com medo. Entendeu? Se você ficar com medo, você vai ser enfraquecido. Se você deixar o medo, se você não dominar o medo, ele vai te dominar. É isso que eu estou falando. Então, muitas histórias a gente ouve, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, a gente fala, mas graças a Deus, por nosso Jesus Cristo, que Ele cuida de nós. Graças a Deus, que eu vivo uma intimidade com Deus. Que Ele diz para mim que no dia da adversidade Ele vai me esconder. Ele não fala que não vai acontecer crise. Vai acontecer. Isso é bíblico. Vai acontecer as piores coisas. Coisas que nós jamais, a gente não consegue imaginar. A Bíblia diz assim. Isso é verdade. Mas a Bíblia diz também que para aquele que serve, haverá uma diferença.
que há um esconderijo, que há as asas do Onipotente nos cobrirá. Não fala assim no Salmo 91, o Salmo 23? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Quem vai descansar à sombra do Onipotente? Quem sabe responder essa pergunta? Quem? Quem? Vou falar de novo o versículo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Quem vai ter esse descanso? Quem? Aquele que escolheu habitar. Habitar no esconderijo do Altíssimo é uma escolha. Não é? É uma escolha. Eu posso tentar viver a minha vida do meu jeito, ou eu posso dizer, não, eu não tenho como viver essa vida. Essa vida é uma vida muito complexa. Essa vida é uma vida cheia de surpresas. Eu não tenho como viver uma vida que nem fui eu que planejei. O Senhor Deus, Criador, Ele planejou a nossa existência. A Bíblia diz que Ele planejou a nossa existência com começo, meio e fim. E depois Ele nos chamou à existência. Né? Ele falou assim, olha, o Pai, Filho e Espírito Santo. Eles estavam bolando uma existência. Eles estavam conversando, houve um concílio. E aí, nós, depois que tudo certo, é isso, você concorda? Vai assim mesmo? É assim mesmo. Então, o nome vem a existência. Você nem é filho que foi feito por pais. Pessoas não podem fazer filhos. Pessoas não podem fazer, gente. Nós somos filhos de Deus. O Senhor nos colocou no ventre da nossa mãe. Homens não podem fazer, gente. O Senhor, antes de estarmos com os nossos pais, antes de nascer, antes de estar na barriga da mãe, nós estávamos com o Senhor, nós éramos dele. E aí então Ele planeja toda uma existência para nós e diz, filho, eu preciso de você na terra. Meus irmãos? Aí então, Ele nos dá como presente a uma família. Aleluia. Ele nos confia a uma família. A um casal que vai formar essa criança para liberá-la para a sociedade. Amém? Para ser bênção na sociedade. Amém? E sobretudo o que deve guardar, diz a palavra do Senhor. Guarda então o teu coração. Nós vamos ser abordados por muitas notícias, boas, ruins, muitas coisas que às vezes dá vontade de tomar uma decisão rápida, ficamos ansiosos, não é? Mas a palavra diz, filho, de tudo que você acha que é importante, de tudo que você acha que deve guardar, guarda o teu coração. Amém? Por quê? Porque é do coração que procede a vida. É daquilo que tem no seu coração, que quando você puser para fora, você vai dar vida a pessoas, ou você pode trazer até morte para a vida das pessoas, por causa do poder da palavra. Amém? Amém. Agora nós vamos parar um pouquinho. Nós vamos ficar em pé um pouquinho. Vocês podem ficar em pé um pouquinho? Sabe por quê? Uma tarde, um ar-condicionado, né? De repente uma musiquinha, uma voz solene falando, vai dar sono. Opa! Né? Vai dar sono. Então a gente fica em pé um pouquinho, então a gente faz um exercício. Por quê? Porque é fundamental que nós ouçamos a palavra. Desse jeito. Amém? Amém. Jesus falou assim, que um certo semeador saiu a semear. Imagine essa história. Só que quando ele estava indo, no meio do caminho caiu uma semente. Aonde que ela caiu? No meio do caminho. E essa semente, ela foi rapidamente roubada. Por quem? Quem come semente? Passarinhos.
E aí os discípulos falaram: ah, Jesus, o que o Senhor quer dizer com essa palavra? Uma semente caiu entre espinhos, outra entre pedras, e a outra caiu na terra boa, e essa deu fruto. Amém? Deu para vocês descansar? Opa! Entendeu? Prefere sentar? Quer ficar em pé? Tudo bem, faz o que quiser, tá? Pode fazer alongamento. O importante é ouvir. Amém? E ouvir a palavra de Deus, porque é isso que produz fé. Amém? E eles perguntaram: mas Senhor, o que significa essa parábola? Não estamos entendendo. Quem estiver cansado, quiser sentar, senta. Tá bom? Descareteiro, naradoso ou suari kudasai. Amém? E o Senhor disse assim: esta semente é aquela que quando foi plantada, quando a palavra foi falada, a pessoa não conseguiu prestar atenção. E veio um passarinho, nosso inimigo, e roubou essa semente. E aquilo que era para trazer vida para você, ela não vai trazer mais. Porque você, sem perceber, foi roubado. Amém? Queridos, vocês podem se assentar, tá bom? Deixa que eu fico em pé por vocês. Amém. Interessante. Essa passagem do filho pródigo, eu não vou me alongar, tá? Já estou acabando. Ele fala de pelo menos 3 fases que ele passou. A primeira é essa fase assim que ele... Não, eu acho que eu tenho que sair daqui, eu tenho que viver uma coisa nova, não sei. Geralmente, quando nós estamos buscando uma novidade, uma coisa diferente, é porque nós estamos muito vazios de Deus. Estamos meio que oco. Né? E era isso que estava acontecendo com ele. Ele estava tão vazio, precisando de uma coisa tão nova, que ele não podia ver o que ele estava deixando para trás. É nessa hora, quando nós vamos tomar a decisão, que nós temos que estar sóbrios para ver o que estamos deixando para trás, se de fato vale a pena fazer isso. Amém? E ele se foi. Essa foi a primeira. Pensou, concluiu, tomou a decisão. Ele está cego. E o pai entende que não vai conseguir abrir a visão dele agora. Ele vai ter que viver uma experiência. A segunda fase, a mais perigosa, talvez, é quando a pessoa está tudo bem. É quando ela está desfrutando dos bens. Como ela está sem problema. Quem tem dinheiro está sem problema. Por quê? Porque pode comprar o que precisa, porque tem amigos, né? Porque tem vontade de comer uma coisa, vai, come. Não tem falta de nada quem tem dinheiro. Aparentemente, não tem problemas. Quem não tem problema não fica pensando muito a fundo em nada, entendeu? Tem que tomar decisão, eu tenho que ficar alerta, eu não posso ser enganado, eu tenho que ser um homem de bem, eu tenho que fazer isso. Ele não pensa nada a fundo, ele só desfruta. Esse momento de desfrute que a gente tem, não estou dizendo que não é bom, mas é perigoso, porque é nessas horas que nós não pensamos direito, que nós não pensamos com responsabilidade, né? Essa foi a segunda fase. Ele está vivendo uma largueza, ele está no estado bom, não tem muita coisa para se preocupar, ele não pensa nada muito a fundo, está tranquilo. Tudo bem com você? Tranquilo. A vida dele está tudo bem. Ele parece e pensa e se engana, que ele não está precisando de nada. A terceira fase é que quando ele foi ver, quando o dinheiro dele acabou, de repente veio uma grande crise. E ele foi tomado de surpresa. Uma surpresa desagradável. Porque agora já não dava mais tempo de separar. Agora não dava mais tempo de se prevenir. Agora não dava mais tempo de fazer nada. Agora ele vai ter que começar a sobreviver. Por quê? Porque quando ele estava bem, ele não pensou, eu tenho que me preparar. Quando
está tudo bem. A Bíblia diz assim, que quando os homens disserem, está tudo bem, tem paz, tem paz, bem, não tem problema nenhum. Sobrevirá sobre esta terra repentina destruição. Sabe para quem que essa destruição vai ser repentina? Para quem está tudo bem. Para quem não está preocupado. Para quem não acha que precisa se preocupar agora. Vida espiritual, uma coisa legal, uma coisa boa, importante, mas, sabe, a gente tem que ser bitolado. Entendeu? Está preocupado com essa parte. Porque está tudo bem. Mas quando veio a crise, ela veio de repente. Crise, esperou o dinheiro dele acabar. Ela podia ter vindo antes, né? Mas ela esperou o dinheiro acabar. A Bíblia diz, acabando-lhe o dinheiro, quando ele cai em si, nossa, uma crise. Já não tem mais o que vestir, já não tem mais o que comer, já está sem serviço. Nossa, como que foi isso que aconteceu? Porque ninguém me falou nada. E cadê aquelas vozes que ajudaram ele no começo e que incentivaram ele a tomar a decisão de sair, de se afastar, de procurar novidade na vida? Elas não estavam lá. Amém? E isso todos nós estamos sujeitos. Isso acontece com nós todos. Nós temos sempre que tomar cuidado. Sempre que viver, a Bíblia diz que nós temos que viver de maneira sóbria. Sabe o que é sóbria? Não, você não é nem levado para um lado, nem levado para o outro. Você está sempre sóbrio. Sóbrio é aquela pessoa que ela está sempre pronta para pensar. Ela pensa antes de agir. Ela consegue pensar antes de agir. Ela não toma decisões e depois ela tem que voltar atrás. Ela não faz as coisas e para depois remediar. A pior coisa que tem é a gente ter que ficar remediando coisas, né? E aí, voltando para o estudo do cérebro, uma coisa que eu achei muito extraordinária, e a gente já está bem no finalzinho. Gente, se você sentir sono, fica de pé, tá? É que os cientistas disseram assim, ultimamente nós podemos estudar mais o cérebro do que nunca. E disse que o que eles conseguiram estudar nesses 5 últimos anos, eles não tinham conseguido descobrir em 5.000 anos de estudo. Né? Então, porque a ciência, a tecnologia aumentou, então tudo isso ficou muito mais fácil de se estudar o cérebro. E aí eles começaram a estudar pelos exércitos da marinha, a aeronáutica, e eles perceberam o que nós temos que fazer para que esses soldados eles se sintam mais preparados, para que quando houver uma guerra, nós venhamos a perder menos soldados, para que menos soldados venham morrer quando a gente estiver numa guerra, porque eles perdiam muito, sempre perdendo muito. Então, o que acontece no cérebro de um soldado? E aí, submeteram o soldado a muitos testes horríveis, até o limite mesmo eles chegavam. E aí eles descobriram uma coisa. Eles descobriram que existem 4 técnicas, né, que elas, realizadas juntas, elas ajudam as pessoas a tomarem boas decisões, né, a não serem perdedores, a viver situações, mesmo que seja de surpresa, eles foram surpreendidos com uma situação, eles saber conseguir ser capacitado a tomar a decisão certa naquela hora, né? E essas 4 técnicas, elas são muito interessantes, porque elas estavam dentro da Bíblia e os cientistas não sabiam disso. Elas estão na Bíblia. Quando a psicologia diz, eu descobri uma coisa, sugoi, essa coisa já estava dentro da Bíblia, era só eles terem lido a Bíblia. Por isso que a Bíblia diz assim, que Deus ocultou essas informações dos sábios e entendidos e revelou para os pequenininhos. Sabe por quê? Os sábios e entendidos, eles vão ter que ralar para estudar, para conseguir aprender alguma coisa. Mas o simples, ele lê a Bíblia na casa dele. E ele descobre,
nossas perguntas, que vai assim de encontro à nossa necessidade. E a primeira que eles descobriram dessas técnicas foi a fixação de metas. Entendeu? Se a pessoa ela for apta para fixar as metas, então ela vai conseguir controlar o senso emocional do cérebro. Então, não vai agir na emoção, é isso que está dizendo. Não vai agir na emoção. Se ela conseguir fixar metas e falar, eu vou fazer isso, depois eu vou fazer isso. E eu achei interessante que um soldado falou assim, quando eu estava ali num treinamento intensivo, eu pensei assim, eu acordava de manhã e eu pensava, a minha meta é viver até meio-dia. Se eu conseguir viver até meio-dia, eu estou feliz. E aí ele lutava e fazia tudo o que precisava para viver até meio-dia. Quando chegava meio-dia, ele pensava, agora minha meta é até 6 horas da tarde. Se eu conseguir viver até 6 horas da tarde. E depois a minha meta era conseguir chegar até a noite, meia-noite. Entendeu? Ele entendeu que assim era mais fácil. Ele falou, foi a maneira que eu sinto que eu consegui sobreviver a tudo aquilo. A Bíblia diz assim que nós temos que viver debaixo do propósito. Sabe? Deus já tem propósito para nós. O propósito, ele já é um propósito definido. E Deus, ele quer, a Bíblia diz também que Deus, ele abençoa os passos do homem bom. Não está falando que é do crente? Isso é a gente que fala. Não, o crente, o ímpio, o fora, o dentro, nada disso. A Bíblia diz que Deus abençoa os passos do homem bom. Quem é o homem bom? O homem bom é aquele que sabe traçar metas boas. É uma pessoa que tem caráter, que tem uma pessoa que ela não é crente, ela não conhece a Deus, mas ela é justa. Mas ela gosta das coisas certas. Então Deus abençoa os passos desse homem. Quem dá passos? Para você dar passos, você não sai andando sem nenhum rumo. Geralmente você tem um lugar para ir, você tem metas. Então isso aqui já estava dentro da Bíblia. A outra coisa, a técnica 2, a primeira qual que era? Qual que era? Vou perguntar, hein? Fixação de metas, tá? Fixação de metas. A segunda é ensaio ou visualização mental. Aí o soldado passa o tempo todo imaginando uma situação. Ele passa o tempo todo assim, porque ele não dorme arregaladamente. Não, ele entende que ele está em guerra. Você já imaginou você está em guerra e fala assim, mas depois do almoço tem que tirar uma soneca. Você faria isso? Você está em guerra? Não, você fica o tempo todo em alerta, porque você nem sabe quando que o inimigo vem, de que maneira ele vai se manifestar. Não é assim? Vocês já viram os soldados em campo de guerra? Né? Ele tá no momento de uma guerra, então ele vai ficar preparado. Né? A Bíblia diz que nós estamos em guerra, em constante guerra. Não existe esse segundo tempo para nós desfrutar, ficar feliz, tá tudo bem, tá tudo bem. Nós não podemos fazer isso. Nós não podemos vacilar. A Bíblia diz que nós temos que vigiar todo o tempo. Imagine vigiar e orar sem cessar. Entendeu? Quem ora aqui sem cessar? Aí você fica pensando, orar sem cessar? Nossa, que difícil, vou ficar andar de joelho. Orar sem cessar é você estar ligado ao Senhor o tempo todo. O tempo todo. Entendeu? Porque nós estamos nessa terra de passageiro. Tá bom? Nós estamos somente passando por essa terra. Nós temos o céu, nós vamos para o céu. A nossa meta é o céu. E tudo que nós fazemos pensando no céu. Tá? Então eu gosto de dar aquele exemplo que eu já falei assim, eu sou repetitiva, eu vou repetir então, já que eu já sou repetitiva, eu tenho que falar de novo, né? Eu gosto daquele exemplo que fala assim, aqui no Japão tem dichin, né? Aí acontece o dichin, o que acontece? Tem um lugar de refúgio. Então as pessoas que foram muito prejudicadas, elas vão para o lugar de refúgio, né? Aí no lugar de refúgio, você vai fazer o quê? Você vai fazer tudo para não incomodar ninguém. As pessoas têm até suas toalhinhas e elas ficam naquele espacinho, né? Que você não vai comer muito,
você vai comer somente aquilo que eles estão servindo ali, sem reclamar, feliz da vida. Outra coisa, você não vai ficar incomodando as pessoas. Agora, você já imaginou, você sabe que isso aqui é um tempo provisório. Você não vai morar ali no refúgio. Ninguém fica lá no refúgio. Que bom que cheguei no refúgio. Ai, puxa, como eu sonhei com esse lugar, eu vou morar aqui. Ninguém pensa assim. Todo mundo sabe que é questão de dias que vai sair dali. E sendo questão de dias, você fica pensando assim, ó, eu vou olhar na revista os móveis, eu tava vendo os móveis, sabe? Nossa, eu fiquei imaginando aqui nesse cantinho um armário embutido aqui, ó. Nossa, mas era muito bonito, assim, colorido, assim. Né? Esquisito isso. Você não está ali só por alguns dias? Você pretende ficar ali? A Bíblia diz que nós estamos aqui de passagem. E nós, especialmente, somos peregrinos nessa terra 2 vezes. Né? Por quê? Porque nós somos estrangeiros aqui no Japão. Mas na terra também nós somos estrangeiros. Nós somos peregrinos. Nós estamos aqui de passagem. Nós não estamos aqui para nos acomodar a essa terra. Nós temos um propósito. Quando o Senhor nos enviou a essa terra para uma família, Ele já tinha estabelecido um propósito. E Ele diz: quem é Deus como eu, que posso declarar o fim no começo das coisas? Que Deus pode fazer isso? Ele diz. Por quê? Porque havia um propósito da nossa existência com começo mesmo. Amém? Então nós não vamos nos acomodar aqui. Aí, esse aqui é o segundo, que é o ensaio mental. Nós já estamos visualizando a terra prometida. Tá bom? O povo de Israel, o que eles fizeram? Eles saíram do Egito para a terra prometida. Entendeu? Então eles não construíam casas, eles moravam em tendas. O objetivo deles era chegar à terra prometida. Nosso objetivo também é chegar no céu. Amém? Então eles ficavam imaginando, quando nós chegarmos, Deus de vez em quando falava: olha lá, a terra, ela emana leite e mel. É a terra que o mundo deseja viver ali. E foi a terra que eu preparei para vocês. Então eles visualizavam isso, e isso dava força para a caminhada deles. O terceiro é a conversa interna. Essa aqui eu achei mais interessante. Porque ele diz assim, ó: o soldado, ele tem que ficar conversando internamente, porque ele é capacitado a falar de 300 a 3.000 palavras por minuto. Só que também não adianta você falar de 300 a 3.000 palavras negativas por minuto. E o soldado diz: nós nem temos tempo de pensar muito a fundo, porque é muito rápido tudo o que acontece aqui. Mas as palavras, nós propositalmente trocamos a palavra negativa pela positiva. Porque isso nos dá força. Isso nos dá gás para continuar. Amém? A Bíblia também diz sobre isso. Pelo que sejam poucas as vossas palavras. Cuidado com a palavra que sai da sua boca. Que a palavra tem poder de dar vida e de tirar a vida. Como que pode uma pessoa vencer se a pessoa, ela diz: não vai dar certo, já entendi, mas também comigo é sempre assim, nunca dá certo, nada, eu vou começar, mas só para vocês verem, vou começar, mas logo vai dar, não vou continuar, porque eu sou assim mesmo, eu sou uma pessoa inconstante, entendeu? Eu não vou até o fim de nada, entende? E a pessoa ficar se depreciando, sabe o que ela está fazendo? Uma oração contrária. Uma oração contrária a respeito dela mesma. A murmuração, a palavra errada, é a oração contrária. Entendeu? Aqui no Japão é interessante que japonês, eles têm mania de depreciar a própria família. Né? Eu estava conversando com uma pessoa, né, no serviço, e ela disse assim: você não conhece meu marido? E eu falei: não sei, eu não conhecia nem você. Eu não conhecia seu marido. E ela falou assim: meu marido é um cara assim, desajeitado, assim, de óculos. Eu falei: nossa, acho que eu não conheço. Aí ela me falou o nome dele, sabe? Era meu chefe. Ela era a esposa dele. Eu falei: nossa, você casou com outro? Porque aquele que eu conheço é bonitão. Imagina, ele é tão bonitão. Ela: não, ele é desgostado, ele come pra caramba, não sei o quê. Ela falou tanta
coisa ruim. Que bobeira, não é? Nós temos que falar o que é bom. Nós não temos que ser grandes, achar... Não, gente, ó, fala sério, fica brincadinho, fica demais, né? Sabe? Fica se gabando, não é isso. Mas a gente tem que reconhecer, Deus nos fez pessoas perfeitas. Deus nos fez pessoas assim, saudáveis. Nós podemos trabalhar. A minha casa é uma bênção, meus filhos são uma bênção. Eu posso dizer isso. Eu posso abençoar a minha casa com as minhas palavras. Eu posso fazer isso. Entendeu? Né? Então isso é uma estratégia do diabo. A pessoa acha que que eu não quero mostrar que eu sou muito grande. Então fica depreciando e fica profetizando coisas ruins para a vida daquelas pessoas que ela diz querer mais na vida. Amém? Então a quarta é o controle da respiração. Ele fala assim que se a pessoa conseguir respirar mais lentamente diante de uma situação, ela consegue enviar mais oxigênio para o cérebro. E o cérebro consegue pensar melhor. Não? Por isso que a gente vai, ai, eu sinto uma palpitação, ai, quando vai acontecer um problema? Você não pensa. Então para com isso. O que você faz? Respira fundo. Respira fundo. E a Bíblia diz assim que, sabe, a gente tem que parar na presença de Deus. Como? Com essa vida corrida? Tanta coisa para fazer. Gente, como é bom a gente parar. Para de ficar correndo. Para na presença do Senhor. Para de tanto planejamento. Agora tem que fazer isso, agora aquilo. Para! E muitas vezes a gente tem que parar um pouco. A gente tem que respirar fundo. E a gente tem que ouvir Deus falar. Porque muitas vezes Deus está falando. Mas é porque eu não consigo ver uma resposta. Eu não consigo. Não vai conseguir mesmo. Não vai conseguir. Porque Deus está falando e a gente não está conseguindo, não está sendo capaz de ouvir o que Deus está falando. Qual é a direção que Ele está te dando? Amém? O filho pródigo, a Bíblia diz que ele caiu em si. Quando que ele caiu em si? Ele caiu em si quando ele foi cuidar de porcos, que era o único baito que ele achou. E ali ele não ia nem ganhar dinheiro em troca. O que ele conseguisse comer da comida dos porcos. E a hora que ele viu aquilo, que é essa situação que o nosso inimigo quer nos levar, situação de humilhação, entendeu? Sabe por quê? Porque a palavra diz que nós fomos feitos coroa da criação. Deus nos coloca acima de todas as coisas. Ele fez todas as coisas pensando em nós. Deus não fez toda a natureza porque um dia Jesus ia vir aqui e ia comer um mamão. Não, foi pensando em Jesus. Foi para nós. Foi para nós. E depois que ele faz essa natureza extraordinária, ele faz a coroa da criação. E Satanás está assistindo tudo isso. E ele quer ver um jeito de te colocar na lama. Por quê? Porque ele não pode fazer isso com Deus. Mas ele pode mexer naquilo que Deus mais ama. Amém? Então, agora ele está desejando comer o quê? E o quê? O que ele quer comer agora? As comidas dos porcos. Nessa hora, cai a ficha. O que eu estou fazendo aqui? Que decadência. Ele tem duas opções agora. Amém? Ele tem duas opções, como na vida nós temos todos os dias. Ele pode cair em depressão. Ele pode cair em depressão, porque é mais fácil. Não é difícil sair, né? Mas cair é fácil. É só você não fazer nada. Se você não fizer nada, se você não reagir, você já cai em depressão. Já é natural. Ele pode fazer isso. Nossa, que decadência. Puxa, como que eu fui fazer isso? Puxa, por que eu não vi? Por quê? Como eu fui gastar? E cadê os amigos? E cadê aqueles que eu usei? Cadê aquelas pessoas que desfrutaram de tudo que eu tinha comigo?
E agora que eu estou sozinho, cadê eles? Olha que situação que eu vim parar. E ali de novo, ele usa as 4 técnicas que os cientistas descobriram hoje. Ele usa as 4 técnicas para o cérebro dele, para tomar uma decisão certa. E ele começa a fixar metas. Ele diz, eu já sei, eu vou voltar para minha casa. Eu vou falar, Pai, porque eu sei que Ele é meu Pai. Eu reconheço Ele como Pai. Eu pequei contra os céus e pequei contra Ti. E eu já não sou digno mais de ser chamado seu filho. Mas faça-me tão somente como um dos seus jornaleiros. Porque ali ele entendeu que até os jornaleiros viviam uma vida abundante. Eles viviam muito melhor do que ele estava vivendo ali. Então somente não aceite de volta. Então ele faz o que ele fixa na meta. E ele começa a fazer o segundo ponto, ensaiar visualizar o que vai acontecer. Eu vou chegar, meu pai é um pai de amor. O máximo que ele vai fazer é não me aceitar. Mas eu vou. Eu sei que ele é bom com os empregados. Eu sei que ele é bom. Eu sei que se eu voltar arrependido, eu sei que eu vou encontrar um lugar de perdão no coração dele. E ele começa a visualizar a meta. Amém? O terceiro, a Bíblia diz que é a conversa interna. Ele começa a falar, eu vou fazer, vai dar certo, eu vou voltar, eu vou fazer aquilo que eu tenho que fazer. Eu sei que é difícil, mas eu vou conseguir. Ele começa a fazer essa conversa interna. Ele está conversando com quem? Com os porcos? Não, ele está falando com ele mesmo. Assim como Davi muitas vezes fez. O salmista Davi, ele diz, minha alma, fica quietinha aí. Espera no Senhor. O socorro virá. Com quem que ele estava falando? Com a alma dele. Essa conversa interna funciona. Já abre os parênteses. Eu fui tirar carta, né? Isso há 20 anos atrás. Eu dependia de tanta coisa para conseguir chegar até aquele lugar para tirar a carta, que era Hirabari. E eu fui a primeira vez e eu fui reprovada. E na segunda vez eu fui assim, eu não posso ser reprovada, porque eu atrapalho a vida de muita gente para conseguir chegar até aqui. Né? Dependia de carona, e a pessoa tinha que sair de um lugar e ir para outro, buscar a criança na escola, depois para outro, para depois me pegar e me levar. E eu falei, eu tenho que ser aprovada. E a necessidade de poder dirigir logo. E aí, eu fiz que nem louca. Olha só, estava de tarde, eu era a última aluna, e tempo chuvoso, querendo escurecer. E eu fui falando assim, não vou nem olhar para a cara desse homem que vai estar do meu lado. E eu entrei no carro e disse, eu tenho que entrar no carro. Eu sento. Eu fui falando até o fim do percurso. Eu sento primeiro, aí eu arrumo primeiro, e depois eu vou ver o retrovisor. E o retrovisor, tá tudo bem, tá, não tem ninguém, nem um cachorro, nem um gato aí pro lado, posso sair, dou a seta. Entendeu? Já liguei o carro para né? Dou a seta. Vou sair devagarzinho, ó, o sinal vermelho piscando, hein? Sinal vermelho piscando eu posso passar, só que eu tenho que tomar cuidado. O cuidado é dobrar. E eu fui falando até o final e eu fui aprovada. Sabe por quê? Porque a conversa interna ela funciona. É você dizer para você mesmo. Você se incentivar. É importante, você está diante de uma situação onde se você não falar, outras vozes vão falar dentro de você. Não dá. E olha lá, olha quem chegou. E aquele instrutor, ele é o pior que tem. Ele reprova todos. Se ele souber que você é estrangeiro, então acabou. Entendeu? As outras vozes vão falar. Então você fala. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Não foi isso que Davi fez? Davi falou isso também. Eu vou, sim, contra o gigante Golias. Eu, sozinho, pequenininho, reconheço o meu tamanho. Sei que não posso, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. As palavras que ele falava davam força para ele mesmo. Né? Ele não estava falando palavras positivas, tá bom, gente? Não é assim, vou falar positivo. Não está chovendo, não está chovendo, não está chovendo, sempre que está chovendo. Isso é bobeira, não é isso que eu estou falando, tá?
Mas é você profetizar a palavra para si mesmo. Funciona, dá certo. Agora, ele usou as 4 técnicas, que a última foi respirar fundo e dizer: eu vou lá com a cara e a coragem. Essa é a decisão. O que eu não posso fazer é continuar com essa vida. Mas para isso eu tenho que ter muita coragem. Porque voltar atrás não é fácil. Você tem que passar por cima do seu orgulho, sabe? Você tem que passar por cima de... Olha, eu acho interessante que o maior problema de Davi não foi o gigante, mas foi os obstáculos. Os soldados dizendo para ele: não vai conseguir, quer dizer, pequeno, ele tem só algumas poucas ovelhas, ele não é exercitado. Esse foi os maiores problemas dele. Aquelas coisas do dia a dia, que te deprecia, que te deixa para baixo, que diz: você não consegue, fulano de tal tentou, não conseguiu, por que você vai conseguir? Entendeu? E os exemplos que as pessoas costumam dar, os testemunhos negativos: é uma pessoa igual, tinha o mesmo problema que você, nossa, ele morreu. Isso é terrível, esse tipo de mensagem, entendeu? Então, ele usa essas 4 técnicas e ele volta. E quando ele pensa assim: eu estou voltando, eu sei que meu pai está lá, ele é surpreendido com o amor do pai, que consegue ver ele de longe. E o resto da história vocês sabem. O próprio pai sai correndo ao encontro dele e quebra todos aqueles paradigmas, e quebra todos aqueles pensamentos que ele podia ter. O pai diz: ai, filho. Ele fala: pai, prometi que ia falar isso e eu vou falar. Eu pequei contra os céus, pequei contra o Senhor, não sou digno de ser chamado seu filho. Então o senhor pode, por favor, me aceita como jornaleiro? O pai nem responde. Tamanha bobeira. O pai nem responde. O pai diz: olha para o empregado e fala: traz logo as vestes para ele, traz logo o anel que restitui para ele a autoridade, traga logo sandálias para colocar no pé. Vamos agora fazer uma grande festa, porque o estado desse filho era um estado de morto, mas agora ele vive. Ele estava perdido e agora ele foi achado. Vamos nos alegrar com ele. Amém? E aí tem aquela grande festa. E aí esse menino, com essa decisão, ele alegra toda a família, ele alegra a casa do pai. Agora nós estamos em festa. E aí o irmão mais velho chega do serviço. Aquele irmão mais velho chega e diz assim: o que está acontecendo aqui? Sempre tem pessoas que se incomodam com a nossa alegria, ao invés de se alegrar com a gente. E ele diz assim: o que está acontecendo aqui? Essa parte vale a pena a gente ler de novo. Olha aqui. Está no capítulo 15, versículo 28. Vou ler a partir do 26, tá? Eu vou ler. E chamando, do 25, que o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. Amém? 26. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: é que vem teu irmão e teu pai matou o bezerro gordo, cevado, sabe aquele? Por quê? Porque ele voltou são e salvo, achando que ele ia se alegrar. E ele disse: mas ele se indignou e ele nem quis entrar, ele não quis fazer parte dessa festa. Saindo o pai estava com ele, mas respondendo ele disse ao pai: o que ele diz ao pai? Eis que eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para me alegrar com meus amigos. Sabe por quê? Ele morava na casa do pai, mas ele não sabia que ele era filho. Ele era servo. Ele se via como servo.
Então ele não participava da casa do pai. Então os bens do pai ele não sabia que era dele. Não é demais isso? Quantas vezes passamos anos na casa do Senhor, vivendo uma vida minguada? Por quê? Porque não sabemos que somos filhos. O pastor Koyama pregou sobre isso. Falando, nós somos filhos amados. Aprenda a pegar as coisas do pai. Abre a geladeira. É teu pai. Nós temos todas as coisas, todas as promessas contidas nessa palavra. Elas estão escritas para nós. Foram feitas para nós, a nosso respeito. Amém? Mas nós podemos ser aquela pessoa que viveu o tempo todo como servo. O servo, ele não acha que ele pode receber nada. Ele nem ousa pedir. E o pai diz, filho, olha filho, vindo porém este teu filho, que desperdiçou os teus bens, ele está falando, o seu filho veio aqui, pegou os seus bens, desperdiçou, e você pega e mata o melhor bezerrinho. E ele disse, filho, tu sempre estás comigo, todas as minhas coisas são tuas, mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Amém? Aos olhos do Pai, aos olhos de Deus, aquele que pensa estar vivendo, para Deus está morto. Aquele que pensa estar achado, agora me achei, nossa, agora me achei, era isso que eu queria. Para Deus está perdido. Quando ele volta, o pai faz uma festa, recebe ele de volta e diz, agora ele está vivo, agora ele foi achado. Amém? E esse menino, quando tomou essa decisão, ele trouxe alegria para a casa do pai. E ele trouxe uma novidade para o irmão dele. O irmão dele acabou descobrindo que era filho também. E que ele não estava ali para servir. Porque uma coisa é a gente fazer as coisas porque tem que fazer. Outras coisas é você fazer, você trabalhar nas suas coisas porque é teu. Tudo é teu. Tudo que fazemos é para a glória de Deus. Tudo que fazemos, fazemos para o nosso Pai. Fazemos como se fosse para o Senhor. Amém? Então a alegria, a satisfação em poder realizar. Amém? Vou passar para o presbítero Vitor, agradecer aos irmãos por terem conseguido ouvir direitinho, mesmo com essa musiquinha. O Vitor gosta muito disso.